Pessoal, vamos dar continuidade aqui. E esse artigo 45, eu quero que vocês guardem com muito carinho. Por quê? Porque a gente vê um monte de coisa. É verdade, é proibido, né? Quando se fala em publicidade. E agora está dizendo que são admissíveis, né? Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui, ó. São admissíveis como forma de publicidade o patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural. Ah, professor, posso botar uma banda em cima de um trio e fazer o patrocínio e fazer uma publicidade ali? Não é qualquer patrocínio cultural ou científico. Assim como a divulgação de boletins por meio físico-eletrônico sobre matéria cultural de interesse dos advogados. Ó, tem que ter interesse dos advogados. Desde que sua circulação fique adstrita a clientes, né? A seus clientes, e a interessados do meio jurídico, né? A clientes interessados do meio jurídico. Então, assim, a gente viu um monte de coisa. É verdade, é proibido. Aqui é admissível. Você pode, então, guarda esse artigo. Porque na hora da prova, você pode se confundir, né? Então, um patrocínio numa atividade é uma forma de publicidade você patrocinar, botar lá, patrocínio Rodrigo, né? Bota dinheiro lá para um fórum, um congresso, enfim, né? Alguma coisa nesse sentido. Desde que tenha caráter científico ou cultural, né? E sua circulação ficar distrita, não é uma coisa do povo, né? Distrita clientes interessados no meio do jurídico. Isso pode, então guarde esse artigo aí, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem um provimento que fala sobre internet. Esse provimento ele não cai na prova, tá? Então nós vamos esquecer. Mas aqui fala de internet, então é uma coisa meio óbvia, mas a gente tem que ficar atento, porque hoje é o meio de publicidade, né? A gente vive de internet, fazendo publicidade no Google, no Instagram, Facebook, enfim. Então, a gente tem que cuidar, né, com como é que a gente vai fazer essa publicidade. Aqui no Código de Ética de Internet, ele fala o seguinte, ó. A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabelecidas neste capítulo. Pronto, nada de novo, né? A baliza, pessoal, o balizamento é o artigo 39 da descrição da sobriedade da propaganda profissional, da publicidade profissional. Agora, e aqui não tem nada, a internet, tudo que foi falado até aqui vale para a internet. Então não tem nada de novo, você não vai errar isso aqui na prova. Parágrafo único. A telefonia e a internet pode, aqui também esse parágrafo você vai guardar, você vai te confundir na prova, né? Não pode panfletagem, não pode mala direta, mas olha o que o parágrafo único fala. A telefonia e a internet podem ser utilizados como veículo de publicidade. Eu posso usar o telefone para fazer publicidade, eu posso usar a internet para fazer publicidade. Inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos, né? Não é mala direta, aí é que tá. Estou ali enviando uma mensagem para um cliente, né? Para uma pessoa, uma mensagem. Não é mala direta, não é disparo de WhatsApp. Isso não pode. Mala direta para um monte de gente, isso não pode. Para destinatários certos, eu estou mandando a mensagem, posso fazer propaganda, posso ligar para as pessoas sem problema. Não fazer telemarketing, não é isso. Ligo para a pessoa. Desde que essas mensagens não impliquem o oferecimento de serviço ou representem forma de captação de clientela. Ela tem que ser informativo, pessoal. Não falei que baliza, né? Tudo que vale, tudo que foi falado até agora tem que balizar. Então, a publicidade ela tem que ser informativa. Você vai mandar um vídeo teu ali falando sobre isso. Em vez de botar no Instagram, você vai mandar para a pessoa, vai ligar o telefone e falar, você sabia que a guarda compartilhada pode ser assim, assado? Enfim, claro, ninguém faz, né? Vai ficar ligando o telefone para fazer... o que está escrito aqui é que pode, mas ninguém vai ficar ligando para dar informação, para fazer uma instrução, para ser educacional, né? Enfim. A conclusão ou desistência da causa, tenha havido ou não extinção do mandato, obriga o advogado a devolver aos clientes bens, valores e documentos que lhes hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder. Nada demais, né, pessoal? Nada demais. Então, se tem coisas do cliente que estão em seu poder por conta de você estar representando, terminou o mandato, houve a extinção, ou você renunciou, ou houve subestabelecimento, enfim, você vai devolver tudo que está da tua posse que não é teu e que é do cliente. Agora, o que não é óbvio é essa parte final aqui, ó. Bem como a prestar-lhe contas, pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários. Aqui nós vamos dar uma pausa. Que você precisa devolver as coisas que não são suas, isso é claro. Agora,
A questão de prestar contas pormenorizadamente e dar informações complementares, isso não é tão claro. Por quê? Porque pode vir uma questãozinha assim, ó. Olha a questãozinha que pode vir. Você fez um contrato com o cliente e começou a advogar para esse cliente. Entrou com uma ação civil, enfim. O cliente começou a te enrolar e não te pagou. E você foi lá e renunciou à causa. Renunciou à causa. Você não foi pago, você já fez uma parte, entrou com a ação, ele falou que ia te pagar em 30 dias, não pagou, falou que ia pagar em 60, não pagou, e você vendo que não ia ser pago, foi lá e renunciou à causa. Beleza. A questão é, o cliente contratou um novo advogado. E aí ele está pedindo para você agora que preste contas para ele. O que foi feito, o que não foi feito, o que deveria ser feito, pormenorizadamente, informações complementares sobre o processo. E você vai lá, cruza os braços e fala: eu não vou te dar informação nenhuma. Por quê? Porque você não me pagou, então eu não vou te dar informação. Pode isso? Não, não pode ser infração. Você não pode fazer isso. O Código de Ética aqui está dizendo claramente: você é obrigado a prestar informação. Poxa, mas ele não me pagou. Você vai cobrar na justiça, vai entrar com uma ação contra ele. Agora, isso não tira o direito dele de você prestar contas do que foi feito. Tranquilos? Tranquilos? Vamos em frente, então. A parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a serem devolvidos. O que você fez? Foi lá, renunciou, subestabeleceu, saiu no meio do processo por um motivo qualquer. E você recebeu até ali. O que você recebeu pelo que você fez, você não devolve, isso é óbvio. Agora, se você recebeu a mais, você vai ter que devolver. Eu combinei que a causa seria levada até o juízo. Geralmente, como é que é? Você é um terço. Você cobra um terço para entrar, um terço no êxito inicial e um terço no êxito final. Né? Pode ser dividido assim. E aí você fechou, mas fechou de outro jeito, fechou o contrato de outra forma. Você foi lá e falou: se você me pagar tudo de uma vez, eu vou me comprometer aqui, faz o contrato, né? Nós vamos levar a ação, nós vamos chegar até o STJ, até a terceira instância, né? Nós vamos levar até as instâncias superiores, e eu vou te dar um desconto se você me pagar tudo aqui. Aí ele vai lá e te paga um valor, né? Pagou o valor para você. E aí você na segunda instância ali você desistiu, não está dando para tocar, estou com os problemas pessoais, eu vou abandonar o processo, bote outro advogado. Ele fala: não, mas eu te paguei para você levar até o STJ ou o STF. E aí? Não, então essa parte você vai devolver. Você vai fazer um cálculo ali, olha, eu trouxe até aqui, então 2/3 do processo andou, eu vou receber 2/3, 1/3 do valor que foi pago, eu vou devolver. Sei lá, alguma coisa assim, tá bom? Mas o que você trabalhou, isso, os honorários recebidos pelo os honorários recebidos pelos serviços que foram prestados, isso você não vai devolver. Isso é meio óbvio, né, pessoal? Vamos em frente, então. Relação com o cliente. Não pode aceitar procuração se o cliente já possui outro advogado sem conhecimento prévio daquele, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Então, vamos aqui. Chega um cliente, muito comum, tá? Muito comum. Professor, o Rodrigo, analisa para mim um processo aí. O processo, aquele analisa para mim, né? Analisa para mim, faz uma consulta grátis aí, enfim. Né? Analisa o processo aí para mim. Aí você vai lá: olha, mas você está com advogado já? Não, eu não posso me envolver, né? Então, não, mas o meu advogado lá que está comigo, ele já está ciente que eu vou dispensá-lo, que eu vou arrumar outro advogado. Aí você vai fazer o quê? Me prove aí. Que ele não, tá aqui, ó. Tá aqui o WhatsApp, eu avisando para ele. Tá aqui, ó. Vou ligar para ele aqui agora, vou falar na tua frente. Aqui, ó. Ele tá ciente aqui que eu vou contratar sem problema. Aí tudo bem. Agora, se o outro advogado não estiver ciente, né, de que o cliente dele está fazendo contato contigo, você não pode se meter. Você não pode aceitar uma procuração, um mandato de quem está já com advogado. Isso é infração. Mas há as exceções. E essas exceções você vai trazer para a sua prova. Então, assim, salvo por motivo plenamente justificável. Por exemplo, o cara chega para você, o cliente, a pessoa chega para você e diz assim: Rodrigo, eu tenho um advogado, mas ele sumiu. Sumiu. Tem 3 meses que eu não consigo falar com ele.
já tentei aqui, como é que a gente faz? Não, calma aí, ele sumiu mesmo, vamos tentar ligar. Sumiu. Se ele sumiu, é justificado. Você vai lá e pode pegar a procuração. Não pode deixar o processo de lado, não pode deixar o processo abandonado, não é abandonar o processo. O advogado, óbvio, né, ele não pode deixar o processo abandonado, né? Não pode deixar o processo abandonado. Agora, uma coisa que acontece demais, demais. Você está lá com os seus clientes e você precisa da documentação. Você vai pedir uma documentação para entrar com a exordial, com a petição inicial, enfim. E o cliente não dá a documentação que você precisa. Precisa de uma documentação de uma casa, uma documentação do veículo, um título de crédito, a comprovação, enfim. E o cliente não traz para você essa documentação. Beleza, aí você não está deixando o processo abandonado. A tua inércia é por conta da inércia do cliente, não são dos seus atos. E nesse caso, você deve renunciar ao mandato. Né? Se o cliente está atrasando, daqui a pouco isso vai dar problema, né? Vai dar problema, porque pode prescrever o direito, enfim, e aí ele vai botar a culpa em você. Então, você vai lá e renuncia o mandato. Nessa renúncia, né, quando você renunciar, você não deve constar os motivos. Renunciei porque o cliente está me assediando, sei lá. Né? Renunciei porque o cliente me xingou. Não, você não vai botar nada disso. Você vai renunciar, vai avisar o cliente, vai notificar o cliente que você não vai mais participar. Agora, atente-se. Está lá no artigo 5º, parágrafo 3º, salvo engano, do Estatuto. E a gente vai ir lá, porque eu já estou adiantando aqui. Ó. O advogado ele vai permanecer representando o cliente por 10 dias, né? Salvo se outro patrono for constituído. Então é o seguinte: mesmo você renunciando, o cliente ele vai estar sendo representado por você por 10 dias. É como se desse ao cliente o prazo, desse à pessoa, né? O prazo de 10 dias para ele arrumar outro advogado, outra advogada. Né? Então ele tem 10 dias. Em 10 dias ele não arrumou, o problema é dele, ele vai ficar sem advogado. Aí o juiz, se já tiver a causa andando, o juiz é que vai determinar que ele apresente um novo patrão. Mas são 10 dias que você vai ficar responsável ainda pelo processo. Se dentro do deu 5 dias ele arrumou um novo advogado, pronto, já extinguiu o prazo, você não precisa se preocupar mais, tá bom? Se outro patrono for constituído no prazo de 10 dias, você não precisa ficar responsável mais pelos 10 dias fechados. Artigo 19. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente para a cooperação recíproca não podem representar em juízo ou fora dele clientes com interesses opostos, né? Não faz sentido. Tá lá, você tem um escritório de advocacia, tem lá uma sociedade ou advogados associados. Está lá um escritório, tem 5, 6 advogados, ou tem mais, um escritório maior, tem lá 30 advogados, enfim. E chegam lá 2 clientes e os 2 estão litigando na mesma causa, cada um de um lado. Aí um vai para o advogado A, o outro vai para o advogado B. Não pode. Não pode. Não pode o escritório, em juízo ou fora dele, ou extrajudicial, representar clientes com... isso é meio óbvio, né, pessoal? Mas tem que dizer. Não, com intenções opostas. Não pode o advogado, ou advogados cooperados, associados, ou a sociedade de advogados não pode estar representando clientes com interesses opostos, né? Então, isso é meio óbvio. Sobrevindo conflito de interesse entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, cabe-lhe-á optar com prudência e discrição por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado sempre o sigilo profissional. Opa! Olha só, vou contar uma historinha para vocês entenderem o que é isso aqui. Um casal te procura. Você é advogado e um casal te procura. No início está tudo bem, é amigável, eles querem se divorciar, tem crianças envolvidas, há menores envolvidos, tem bens a partilhar, mas vai ser tudo feito amigável. Está tudo acordado, cada um sabe qual parcela do patrimônio vai ficar, a guarda já está resolvida, a pensão alimentícia, está tudo resolvido. Aí você traz os dois, você pega uma procuração, você está representando os dois. Pode? Pode representar os dois. É amigável, não tem litígio, não tem conflito. Você pode representar os dois, sem problema. Beleza. O que acontece? Aí você vai lá, faz o acordo, né? Faz o acordo, vai ter que ser judicial, né? Não pode ser judicial, porque tem menores, tem bens a partilhar, enfim.
tem a guarda, então vai ser judicial. Você vai lá e faz o acordo dos dois e bota os dois para assinar. Na hora de assinar, um dos cônjuges se nega a assinar, diz, não, eu pensei melhor, não, isso aqui não é, desse jeito não está legal. E o outro fala, não, eu não vou abrir mão de mais nada. Pronto. O que era amigável... E acontece. O que era amigável ficou litigioso. O que você vai tentar primeiro? Vai tentar amenizar, vai chamar um lado para conversar. Você ainda é advogado dos dois. Então você vai tentar harmonizar, vai tentar mediar o conflito. Você vai não mediar no sentido técnico, mas você vai tentar encontrar uma solução. Vai dar, abre mão aqui, Abraão. Não conseguiu? O que você vai fazer? Você vai ter que escolher um dos dois. Aí você vai lá e escolhe a esposa. Vai, olha. Aí você vai. Aí, quando você escolheu a cônjuge, né? Quando você a escolheu, você vai ter que avisar o outro que você não vai mais poder representar o outro. Então, o outro vai ter que precisar de outro advogado. Agora, tudo que você sabe do outro é sigilo profissional. Você não vai poder trazer para o caso na defesa daquele cônjuge que você escolheu. Certo? Então, começou amigável, virou litigioso, você vai ter que escolher um lado. Mas ainda você vai ter que resguardar o sigilo profissional das coisas que você sabe do outro lado, tá bom? Vamos em frente, então. O advogado, ao postular em nome de terceiros contra ex-cliente ou ex-empregador, judicial e extrajudicialmente deve resguardar o sigilo profissional. Então, você tá lá advogando em nome de um cliente contra um ex-cliente ou contra um empregador seu anterior, né? Aí você sabe um monte de coisa desse ex-cliente, você advogou para ele, você sabe um monte de coisa desse ex-empregador, você trabalhou lá, né? Nesse caso, você não pode, você pode advogar, claro, mas você tem que resguardar o sigilo profissional. Olha só quantas vezes a gente falou de sigilo profissional, né? Eu sei de segredos do outro lado por conta da minha profissão de advogado, eu não posso usar esses segredos, né? Esse sigilo profissional ele tem que ser respeitado. Lembre-se que é um ônus público, é de natureza pública esse sigilo profissional. É de interesse da coletividade essa proteção do sigilo advogado-cliente. É contra um ex-cliente meu, eu posso advogar? Pode advogar. Mas cuidado, você não pode trazer ao processo nada que você tenha conhecimento em função desse serviço que você prestou anteriormente, tá bom? Vamos seguir em frente. Agora vamos lá. Não pode participar de causa que já tenha autuado na parte contrária anteriormente. Então, o advogado ele não pode participar da causa se ele trabalhou na parte contrária. Tá lá, ele era advogado da vítima, e aí era uma ação penal privada, e depois, no meio da ação, ele vai trabalhar com o réu. Não, isso não existe, ele não pode. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre culpa do acusado. Pessoal, eu falei para vocês isso, né? A área criminal é muito sensível, há muita pressão da sociedade. Você está defendendo o bandido. Você está defendendo isso, ele não merecia defesa. Olha, todos merecem defesa. Aliás, todos têm direito, não nem merecem, têm direito à defesa. Sem defesa não tem processo, né? Então, a Constituição garante, né, a defesa ampla e restrita, né? Quer dizer, não irrestrita no sentido amplo, né? Mas o advogado tem que defender qualquer pessoa. Irrestrito quer dizer que qualquer pessoa tem que ser defendida. Você não vai considerar a tua opinião sobre a culpa do acusado. Você vai lá, vai defender, foi um homicídio, né? Um feminicídio. Foi um caso cruel aqui, mas eu aceitei. Você pode não aceitar, né? Você pode não aceitar, mas você aceitou, tá lá ganhando bem. Você não vai criar opinião sobre a culpa do acusado. Você vai lá para defendê-lo, né? A defesa pode ser até, se for interesse do cliente, né? Até porque ele tem benefício, né? Caso ele confesse, né? Ele vai lá e confessa. Aí você, novamente, você vai defender para que ele tenha uma pena justa e que ele tenha uma execução de pena justa também, sem problema. Não precisa estar absolvendo um culpado. Não, isso não é o que a gente está defendendo aqui. Mas no exercício da sua profissão, você vai se lidar com casos, né? E vai ter que proteger os interesses do cliente, né? Qualquer que sejam os interesses dele. Quer dizer, não pode ser interesses ilegais, obviamente.
O cliente não pode obrigar o advogado a trabalhar com outros advogados. Falei isso aqui na primeira aula, na primeira parte da aula. Então, não pode o cliente me obrigar, eu sou o advogado dele, ele não pode me obrigar a trabalhar com outros advogados. Ele não pode. Já caiu em prova isso, tá? Já caiu em prova. Ele não pode me obrigar. É proibido ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente como patrono e preposto do empregador do cliente, né? É muito comum na seara trabalhista você ter, por exemplo, o preposto, né, que vai representar os interesses, né, representa o cliente, a empresa, por exemplo, e o advogado. Então, o advogado e o preposto, eles não podem ser a mesma pessoa. Tem que ter o advogado e tem que ter o preposto da empresa. Subestabelecimento, pessoal. O subestabelecimento do mandato com reserva é ato pessoal do advogado da causa. O que acontece? Quando você subestabelece, você pode ter o subestabelecimento com reserva de poderes e você pode ter o subestabelecimento sem reserva de poderes, né? Quando você reserva os poderes, você está dizendo, olha, outros advogados vão atuar, mas eu continuo atuando. Eu tenho a reserva dos poderes. E aí, esse ato eu posso fazer sem o cliente tá ali embaixo. É um subestabelecimento. Perdão, está ali embaixo de sem reserva. O com reserva, eu não preciso de anuência do cliente. Eu mantenho minha relação com o cliente e eu estou contratando novos advogados para participarem do processo. Esses advogados aqui, eles vão tratar comigo, eles não vão tratar honorários com o cliente. Eu estou pegando os honorários que eu tenho direito e estou repartindo com eles no meu contrato, certo? Quando eu subestabeleço sem reserva de poderes, ou seja, eu estou deixando o processo, eu estou deixando outros advogados. Aí o cliente tem que saber disso. Com reservas, o cliente não precisa saber. Sem reservas, ele precisa saber, precisa ser informado, porque novos advogados vão representados. Eu não vou mais, certo? O subestabelecimento com reserva de poderes, parágrafo segundo, deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Então, aquilo que eu falei. Quando eu subestabeleço com reserva de poderes, eu vou tratar com quem eu estou subestabelecendo os honorários. O cliente aqui vai tratar comigo. Quando eu subestabeleço sem reserva de poderes, o cliente tem que ter anuência e o cliente vai tratar os honorários com aquele que está entrando no processo agora. Tranquilo? Pessoal, faltam 7 minutinhos aqui e eu quero dar uma acelerada. A gente vai falar bem rápido dos princípios fundamentais. É cobrada a lei seca, né? E você vai fazer uma leitura. Então, nós vamos fazer uma leitura rápida aqui só para não passar em branco, tá bom? Deveres do advogado. Isso aqui cai bastante. Mas é uma leitura, é simples. Por isso que vai ser mais rápido. É bem simples, ó. Preservar em sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Nada demais, nada novo. O advogado tem que zelar pela honra, nobreza, da dignidade. Deveria, né, pessoal? A gente vê tanto advogado aí que não faz isso, né? Enfim. Atuar com destemor, independência, né? Nós já falamos sobre isso, né? O advogado não tem que temer o magistrado, né? Ele não está em grau de hierarquia inferior. O advogado tem que ser independente, ele não pode se sujeitar à vontade do cliente, ele tem que defender os clientes do interesse e não se sujeitar à vontade de fazer o que o cliente manda só. Honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade, boa-fé, nós já falamos praticamente disso tudo. O advogado deve velar por sua reputação pessoal e profissional, né? Quando eu era policial, a gente falava que não pode... Como é que era? Esqueci agora. Não pode dar... fugiu a palavra. Enfim, daqui a pouco eu lembro, né? Daqui a pouco eu lembro. Mas o advogado também, ele não pode estar andando toda hora bêbado, mal lambado, todo andarilho na rua, né? Ele tem uma reputação pessoal, ele não pode botar a perder, ele não pode... A reputação pessoal e profissional dele andam muito próximos, então ele tem que velar tanto por essa reputação pessoal quanto profissional. Ele não pode tocar um oda-se para a vida pessoal e para a vida profissional. Empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento pessoal e profissional. Olha só, você que vai ser advogado e advogada,
e não gosta de estudar, vai para outra profissão, né? Porque aqui o estudo é constante. Você tem que estar sempre se aperfeiçoando. Por quê? Porque se você cometer erro no processo por conta de não saber da lei, não saber de uma jurisprudência, não saber de uma decisão que foi dada, aí você pode, inclusive, e a gente vai ver isso quando falar do estatuto, você pode ser, por inépcia, né, profissional, você pode ser excluído da OAB, e para retornar você vai ter que fazer outra prova, porque você não sabe, né? Você não tem o conhecimento necessário. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas o aperfeiçoamento do advogado ele é constante. O advogado tem que contribuir para o aprimoramento das instituições, do direito e das leis. Então, geralmente, a codificação na Câmara, no Congresso Nacional, advogados participam, os advogados, quer sejam de forma institucional, quer sejam de forma pessoal, individual, com associações, enfim, o advogado participa ativamente da vida política, da vida legística, participam da formação das leis do país. Então, o advogado ele tem esse dever de contribuir para o aprimoramento tanto do sistema, das instituições brasileiras, desse tripé, né, que a gente tem no Brasil, quanto do aprimoramento do próprio direito e das leis. O advogado, ele tem, aqui que eu falei para vocês, eu achei que já tinha falado, mas eu não tinha falado ainda. O advogado ele tem que estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios. Vou falar um assunto aqui que há muito tempo saiu na imprensa, não estou falando do colega, mas que saiu na imprensa. E aconteceu várias vezes, na verdade. Olha só, o casal queria se separar. O advogado, então, vai lá e tenta conversa com o casal separadamente, e ele percebe que dá para resolver, eles não querem separar de fato, foi uma situação específica, e o advogado, isso saiu, se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Aí o advogado faz a conciliação. Olha que maravilha, é o dever dele. Talvez ele lucrasse mais com o litígio, com a separação, com o divórcio. Mas ele não quis, ele fez aquilo que está previsto exatamente aqui no princípio fundamental, que é o dever dele de tentar compor, né? Não ir para o judiciário, não gerar mais dor do que já está sendo gerada, tentar achar soluções, né, jurídicas, legais, soluções que comportem a justiça de cada lado. A justiça, pessoal, falar de justiça é algo extremamente subjetivo. Cada um tem um senso do que é justo para um, não é justo para o outro. O que é justo para o outro não é justo por um. Então, você vai tentar compor aí metades, parcelas de justiça para que você consiga acabar com o litígio. Desaconselhar lides temerárias, né, a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica. Então, chega o cliente no seu escritório e fala, já causa ganha aqui, vamos entrar. Você percebe que aquilo não está ganho, que muito pelo contrário, ele vai perder. Você vai desaconselhar, o cliente não se convence, ele vai dizer que você é um advogado ruim, ele vai procurar outro, enfim, aí ele acha alguém, de repente, mal intencionado, que vai só tirar o dinheiro dele, né? Mas você tem um dever, né? Se você for no bode, ele vai dizer, não, calma aí, isso aqui, olha, é muito difícil da gente ganhar. Você está ciente disso? Você tem que desaconselhar. Não vamos entrar. Você tem que falar para ele, olha, é muito difícil, não vai dar certo, já tem se julgado aqui, enfim. O advogado deve abster-se de utilizar de influência indevida em seu benefício do outro cliente, né? Aí é aquele advogado que conhece o pessoal do judiciário, né? Ele deve evitar isso, né? Uma coisa está escrita, outra coisa é como funciona. O advogado deve ter vincular seu nome ou nome social a empreendimentos sabidamente escusos, né? Tem lá esse negócio de criptomoeda, aí o advogado cede o nome do escritório lá para participar de algo que é ilegal. Não pode, ele deve se abster disso. Se ele fizer, ele pode responder criminalmente, civilmente e ainda administrativamente na OAB. Emprestar concursos aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade, a dignidade da pessoa humana. Então, participar com pessoas que estão atentando contra a dignidade da pessoa humana, né? Nesses tempos tenebrosos que a gente tem vivido no Brasil, é muito comum ver a participação de advogados, né? Estimulando determinadas... eu não quero entrar no mérito, pessoal, não é questão de tomar parte de nenhum dos lados, mas estimulando a violência, né? Estimulando coisas que nenhum dos dois lados políticos hoje no Brasil, da popularização, pelo menos eu entendo que nenhum dos dois quer, né? É interessante
a visão política diferente, faz parte da democracia, tem que protestar, tem que ir para a rua, mas sem violência, sem vandalismo, enfim, lidando cada lado com a sua voz, com a sua maneira de protestar. Isso faz parte, é salutar a democracia. Você não pode ter pessoas incentivando outras coisas que não a manifestação legítima prevista, inclusive, constitucionalmente. Entender-se diretamente com a parte adversa, que tem a patrono constituída sem o assentimento desse, já falamos disso, né? Então, tem patrono constituído. Você vai lá e vai captar o cliente de outro, né? Você sabe que o cara está com um advogado e fala: não, eu faço metade do preço para você, tira ele da causa aí, vamos. Então, você não pode fazer isso. Ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos negociais ou familiares. Aí eu tenho um primo que é juiz, vou lá e entro com uma ação com ele, ou tem um negócio. Aqui não fala, aqui não está falando qual é o grau, né? Qual é o grau aí familiar, né? Pode ser qualquer grau. Eu tenho um negócio com uma pessoa e vou lá e peço um favor, né? Então, judicial ou extrajudicialmente ou administrativamente, né? Não pode. Contratos de valores aviltantes, humilhantes, né? Valores muito baixos. É claro, pessoal, que você pode ter a advocacia pro bono. A pessoa não tem condições de pagar, a gente vai ver isso. Você pode fazer pro bono, pode fazer de graça, sem problema. Agora, não sendo aquelas condições do pro bono, você não pode cobrar, e hoje, infelizmente, é assim, né? As pessoas, na justiça trabalhista, então, é terrível, né? As pessoas, cada vez mais os nossos colegas advogados e advogadas se rebaixando, né? Talvez, mas também não dá nem para criticar, às vezes está tão difícil que só cobrando pouco que o cliente paga para ele seguir em frente, mas o advogado deve se abster disso, né? De cobrar valores muito baixos pelo trabalho dele. São deveres do advogado: pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos, né? Nada a complementar. Adotar conduta consentânea com papel de elemento indispensável à administração da justiça, também é chover no molhado, coisa que nós já falamos. Cumprir os encargos assumidos no âmbito da ordem dos advogados do Brasil ou na representação da classe, né? Então, você está lá fazendo parte da OAB, você faz parte lá de uma seccional, se elegeu lá, enfim, está fazendo parte. E aí você deixa de cumprir os encargos assumidos. Você não pode, é dever seu cumprir os encargos. Se deixar de cumprir, você vai responder administrativamente. Zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia, ater-se, quando no exercício da função de defensor público, à defesa dos necessitados, nada mais do que isso. É isso, pessoal. Então, terminamos assim a nossa primeira aula, dividida em 4 partes, tarefas, hein, pessoal? Olha só, hein? Olha o teu cronograma, tarefas, bloco 1 terminado, semana 1, bloco 1, tarefas 1, 2, 3, 4 terminadas, tá bom? Encontrou algum problema nesse material? Faz contato. O zap nosso é aquele ali, né? Do professor Rodrigo Silva, da empresa, né? 3547-2643. Esse é o zap comercial. O e-mail é suporte@profrodrigosilva.com.br e o Instagram, se você quiser fazer contato por lá, @prof.rodrigosilva. Vamos que vamos. Um abraço para vocês.